O livro do Êxodo foi chamado de o principal livro do Antigo Testamento. Realmente, as suas páginas contêm alguns dos maiores tesouros das Escrituras, incluindo os 10 mandamentos, as narrativas das 10 pragas, o êxodo de Israel, do Egito para a liberdade, o estabelecimento de um concerto de Deus com o seu povo no Monte Sinai e a construção do tabernáculo, juntamente com seus utensílios sagrados. Não é de surpreender que tenha havido muita controvérsia também sobre esse livro. Os críticos questionaram sua autoria, desafiaram a exatidão de suas narrativas históricas e sugeriram que os seus ensinamentos teológicos e morais contradizem declarações encontradas em outras passagens da Bíblia. O judaísmo e o cristianismo tradicionais afirmaram durante milhares de anos que Deus é o autor do livro do Êxodo e que Moisés foi o agente humano que ele usou para escrever as palavras contidas no livro. A aceitação de Moisés como o autor humano dos 5 primeiros livros da Bíblia está baseada, em primeiro lugar, em declarações bíblicas que indicam que Moisés escreveu as Sagradas Escrituras. Essas declarações são encontradas na Torá, ou os 5 primeiros livros das Escrituras, bem como em outras partes da Bíblia. O próprio Jesus afirmou que Moisés escreveu as Escrituras. Na Bíblia, a maneira usual de mencionar os seus 5 primeiros livros é chamá-los de a Lei de Moisés. Acompanhe agora a mais um dos vídeos da saga do Êxodo bíblico e da vida de Moisés, aqui em nosso canal Guerreiro Universal. O sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Chegamos no capítulo 18 do livro de Êxodo. E agora começa uma nova fase na história da vida de Moisés. O texto diz: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois que este lhe a enviara com seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: Eu fui peregrino em terra estranha, e o outro se chamava Eliezer, porque disse: O Deus de meu pai foi por minha ajuda, e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, sogro de Moisés, com seus filhos e sua mulher, a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: Eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e inclinou-se e beijou-o, e perguntaram um ao outro como estavam, e entraram na tenda. Livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 1 a 7. Jetro era sacerdote de Midian. Embora fizesse parte de um povo pagão, ele cria no único Deus, assim como o sacerdote Melquisedeque, de Gênesis capítulo 14, versículo 18. Seu nome era Reuel, segundo o livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 18, que significava amigo de Deus. Alguns estudiosos afirmam que o nome Jetro, que significa excelência, era apenas um título. Quando Moisés se inclina diante de Jetro, ele não estava cometendo ali uma adoração a seu sogro. Em muitas culturas antigas, inclinar-se é sinal de respeito ao próximo. O beijo, que provavelmente fora nas mãos ou na testa, era sinal de afeto e passava um recado a quem observasse o ato. Era como se Moisés dissesse de seu sogro: Este é dos meus, é de minha família, é importante para mim.
Aproveitando a oportunidade de enfim estar ao lado de sua família, Moisés adentra a tenda com eles e coloca a conversa em dia com uma certa empolgação. Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 8 diz: E Moisés contou ao seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no caminho, e como o Senhor os livrara. E alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E Jetro disse: Bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a este povo de debaixo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então Jetro, o sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 8 a 12. O foco da vida de todo servo de Deus é lutar pela sua salvação. Ele precisa estudar sobre esse tema, ouvir pregações sobre esse tema, praticar obras que o liguem diretamente a esse tema. Enfim, viver o plano da salvação. Porém, ele não pode esquecer de lutar pela vida sua e dos seus. O testemunho de vitória de Moisés levou seu sogro a reconhecer a soberania do Altíssimo. Ele, Jetro, apresentou holocaustos e sacrifícios ao Senhor como forma de alegria, agradecimento e como um ritual que também o aproximasse do Criador. Através de um farto testemunho de vitórias com Deus, Moisés conseguiu criar o desejo em seu sogro de estar em comunhão com o Altíssimo. O conselho de Jetro dado a Moisés. Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 13. E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. E o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: Que é isso que tu fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde? Então disse Moisés a seu sogro: É porque esse povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: Não é bom o que fazes, totalmente desfalecerás, assim tu como esse povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, eu te aconselharei e Deus será contigo. Sê tu pelo povo diante de Deus, e leva tu as causas a Deus, e declara-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes e tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grande tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo esse povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvidos à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito.
E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e o pôs por cabeças sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 13 a 27. Certamente o sogro de Moisés observava em casa os netos crescendo sobre a ausência do pai, que estava em missão divina. Jétro também acompanhou sua filha Zípora, suportando a falta que seu marido fazia. Isso certamente o incomodou. E quando soube como e onde se encontrava Moisés, logo tratou de levá-los até ele. Ao observar que Moisés não tinha tempo nem mesmo para si, Jétro se viu preocupado não só com o profeta, mas também com a qualidade de vida familiar que a filha teria. Quantos não são os casamentos que se dissolvem devido à falta de tempo que o casal tem um para com o outro? Caso Jétro não agisse, a situação de sua filha seria ainda pior, pois quando a pessoa não está perto por causa da distância, a dor é uma, a saudade. Mas quando se está próximo e a pessoa continua distante, a dor é bem maior. Daí vem o desgaste físico e emocional que culminam em uma vida sentimental totalmente decadente. Jétro usou sua inteligência para abençoar a vida de sua filha e de seus netos. Ele poderia não se intrometer e continuar com seus netinhos ali por perto, vendo-os crescer, ensinando-os a viver. Mas ele não era um homem egoísta, e sendo um pai de verdade, orientou a Moisés para o bem maior dele e de sua filha, Zípora. Deus fala com Moisés no Monte Sinai. Moisés voltou ao mesmo lugar onde, como um simples pastor de ovelhas, recebeu a missão de libertar o povo. O tempo passou e a promessa foi cumprida. O Altíssimo o tornou líder de uma nação e o sustentou em cada desafio. Êxodo, a partir do capítulo 19, diz: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto do Sinai, porque partiram de Refidim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte, e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo, e pôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os, hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Os hebreus estavam livres,
mas ainda eram escravos da própria natureza. Somente uma aliança firmada em obediência a Deus mostraria se tinham compromisso verdadeiro com Ele. Ao dizer que desceu ao Egito para recolher os seus filhos sobre asas de águia, o Senhor usou uma metáfora para mostrar o seu amor por eles. Agora, Ele desejava que não apenas ouvissem a sua voz, mas também atendessem a ela. Diante de tudo aquilo que o Altíssimo tem feito em nossas vidas, é muito pedir para que sejamos fiéis? Seria tão difícil obedecer aos seus mandamentos? Claro que não. Cabe a cada um ter disposição e fé para renunciar a si mesmo. Toda a terra é de Deus, mas Israel seria uma propriedade peculiar, isso é, a mais preciosa, bendita e protegida entre as nações. Israel seria como um reino sacerdotal, um povo que guardaria a aliança da fé e a revelaria ao mundo. Mesmo mostrando deslizes espirituais ao longo da história, nenhuma nação contribuiu tanto para a fé dos povos quanto Israel. Podemos citar 2 exemplos disso: a salvação que veio dos judeus por meio do Messias e a própria Escritura Sagrada, que tem revelado a mente divina ao ser humano. O Monte Sinai receberia a visitação do Todo-Poderoso. Tornaria-se, portanto, um monte santo devido ao poder e à santidade do divino. O Sinai teria o povo consagrado perto de si, porém não poderia sequer ser tocado nem por homem, nem por animal. Êxodo capítulo 19, a partir do versículo 12 diz: E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: Guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou asseteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverás. Soando a trombeta longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, e santificou o povo, e lavaram as suas roupas, e disse ao povo: E saí prontos ao 3º dia, e não vos chegueis à mulher. E aconteceu que, ao 3º dia, ao amanhecer, houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte, e todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu como fumaça de uma grande fornalha, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da trombeta ia crescendo cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia em voz alta. E, descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte. E Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, para que muitos deles não pereçam. Livro de Êxodo capítulo 19, versículo 12 a 21. A lei foi entregue no Monte Sinai ou no Monte Horebe? Horebe e Sinai são 2 nomes para o mesmo local. No princípio do livro do Êxodo, o Senhor apareceu a Moisés em Horebe. Ele prometeu que os israelitas adorariam a Deus nesse monte, conforme o livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 1 a 12. Essa promessa se cumpre no capítulo 19, quando Israel chegou ao Monte Sinai. Talvez Horebe e Sinai fossem nomes dados ao mesmo local por grupos diferentes de pessoas. Vários outros locais mencionados na Bíblia eram conhecidos por mais de um nome. Como um grande altar natural, o Monte Sinai se tornou diferente dos demais montes.
pois foi santificado com a presença do Altíssimo. Ali, ele orientou e estabeleceu estatutos, juízos e leis que fariam Israel se distinguir das nações pagãs. As leis morais e cíveis fundamentariam a legislação de muitos países. E as leis espirituais criariam uma consciência de fé que transformaria o povo escravo em nação livre, independente e poderosa. Continuando o capítulo 19 de Êxodo, a partir do versículo 22, o texto diz: E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: O povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu tens advertido, dizendo: Marca termos ao redor do monte, e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: Vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhe isto: Os 10 mandamentos. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam, e aos que guardam aos meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tornará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da trombeta, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos. E não lhe fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que dos céus eu falei convosco.
Não fareis outros deuses comigo. Deuses de prata ou deuses de ouro não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e as tuas vacas em todo o lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome. Virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-lo-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Os 10 mandamentos eram muito mais que leis governamentais. Estabeleciam um pacto do Altíssimo com o povo por meio da obediência. Cada mandamento deixava claro qual era a vontade dele. Portanto, quem quisesse lhe agradar devia estar ciente de que precisava lhe obedecer. Isso era uma questão de escolha, isso é, os filhos de Israel estavam livres para tomar uma decisão: honrar e obedecer àquele que os tirou do Egito, ou desobedecer e quebrar a aliança feita com ele. A liberdade nos faz responsáveis por nossas próprias escolhas. Continua no próximo episódio.